Um quadro que a gente colocou já no último e foi bastante comentado é a questão da vida real, né? Sim, dos Os cases, dos cases. cases. Ah, que caso que você vai contar para a gente hoje? Bom, como nós falamos bastante de documentação, né, prazo de guarda e documentação fiscal e tudo mais, o que eu queria falar é sobre um caso bem peculiar, que a empresa tinha uma disputa judicial com o fornecedor, né? Tinha uma questão de fornecimento lá envolvia também uso de marca, propriedade intelectual, e era uma disputa que já estava se arrastando há muito tempo. A gente sabe que o judiciário é lento, que dependendo do processo, se você precisar produzir provas, ele demora mais ainda, né? Dependendo da vara que você tá, da cidade, né? Tem todo um contexto aqui em São Paulo. Algumas varas especializadas demoram 10, 15 anos, às vezes, para decidir um processo. E, nesse caso, existia essa disputa judicial e chegou o momento de fazer a perícia. Né? Tinha uma perícia envolvida, uma perícia financeira, contábil, e o perito pediu os livros. Quais livros? Os livros impressos, porque naquele ano, que era objeto da disputa, ainda não existia o SPED, né? Ainda não existia a escrituração digital. E ao ser questionado, né, um colaborador, né, da empresa, olha, eu preciso do livro diário de tal ano. Já tinha passado 5 anos. A pessoa falou, joguei fora, tem mais de 5 anos. Me falaram que tem que guardar por 5 anos, eu joguei fora. Então, Complicou a vida. Complicou a vida, na verdade. Essa empresária, essa empresa, ela pode vir a perder o processo porque é ela que tem que produzir a prova. Se ela alega, ela tem que produzir a prova. Ela não tem mais o livro para produzir a prova. Então, uma disputa aí de anos pode ser perdida pela ausência de um documento. Então, qual é a lição que fica? Primeiro, se eu tenho alguma disputa judicial, alguma ação trabalhista pendente, alguma dissolução de sociedade, que também são processos demorados, eu preciso guardar a documentação daqueles anos, até a solução do conflito. Então, embora, né, para fins de fiscalização, eles tenham 5 anos para fazê-lo, os documentos contábeis eles servem para provar outros elementos. Não é só para fiscalização. Isso é importante. Quando tem disputa judicial, a documentação precisa ser um pouco mais cuidadosa. Né? Sim, Os empresários precisam não terceirizar isso só para a equipe. Né? Às vezes o empresário acaba deixando na mão só do seu colaborador, não que as pessoas não tenham competência, mas ele tem que ter a visão do negócio como um todo. Né? E às vezes é uma coisa que vai mudar a vida da pessoa, né? Que teve um outro caso recente, foi um ex-colaborador aqui nosso, aí um exemplo nosso aqui da CEGET, que trabalhou conosco há 40 anos atrás, por exemplo. E aí ele está se aposentando agora. Estava aqui na casa. Não sei, tenho dúvidas. Mas ele trabalhou há 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, e está se aposentando agora, né? Completou 65 anos e está se aposentando. E por conta de algumas falhas do sistema, porque o sistema da Previdência ele é muito bom de 94 em diante, mas anos anteriores ele tem algumas falhas de cômputo, de contribuição, de vínculo. Então, ele nos procurou porque a Previdência pediu uma cópia autenticada da ficha de registro dele, do livro, da folha do livro de registro. E nós tínhamos? Tínhamos. Graças nós a Deus. Tínhamos. E pudemos, né, tirar a cópia autenticada, ofertar isso para ele, que é algo que está dependendo o processo de aposentadoria, ele vai poder usufruir aí da aposentadoria dele com qualidade. Eu tenho um caso também, que eu aproveitar que nós falamos do INSS, foi de uma doméstica.
que ela, doméstica de uma pessoa conhecida nossa, muitos anos, mais de 20 anos trabalhando na casa dessa pessoa, e ela confiou todas as senhas dela para a filha. E a filha se viciou nesses jogos eletrônicos. Do tigrinho, que não é o leãozinho. Não é o leãozinho. E aí essa filha se viciou, fez várias dívidas no nome dela, inclusive a dívida na carteira de trabalho. Nossa. Então, assim, a gente tem que ter uma pessoa de confiança, mas a senha tem que ser pessoal. Pessoal, intransferível. Tentar mudar de tempo em tempo, né? Porque, assim, com certeza a filha é uma pessoa de confiança, mas todo mundo está sujeito a ter esses problemas. Sim.